tenho certeza que você, como advogado, alguma vez precisou diagramar as assinaturas na sua petição, no seu contrato e encontrou algum tipo de dificuldade, especialmente quando a gente está falando de documentos assinados por mais de uma pessoa, seja dois advogados assinando uma peça, seja, por exemplo, num contrato onde assinam um contratante, contratado e, eventualmente, também as testemunhas. Bom, até hoje, porque hoje nós vamos aprender definitivamente como organizar as assinaturas com uma ferramenta poderosíssima que vai te dar total controle da organização do seu texto. Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica. E antes de a gente começar e colocar a mão na massa, porque esse vídeo vai ser bastante prático lá dentro do Word, deixa eu contar uma história para vocês. Lá na década de 90, quando surgiram, quando os computadores domésticos se tornaram populares, o meu pai adquiriu um 486. Meu pai é professor aposentado, na época ele era da ativa ainda e poeta. E eu me lembro até hoje dele escrevendo as poesias lá dentro do Microsoft Word, ainda lá do Windows 3.11, do Windows 95, e ele tentando alinhar as palavras com a barra de espaço. Então, como ele não sabia mexer nas ferramentas, na régua, na tabulação, era sempre ali na barra de espaço. E eu me lembro perfeitamente que muitas vezes ele dava uma barra de espaço e ou ela ficava desalinhada para trás ou desalinhada para frente. E ele ficava enfurecido. E isso ficou na minha memória. Na época eu também não sabia mexer, mas hoje, tendo o controle e o domínio da ferramenta, eu vejo como as pessoas se irritam e perdem tempo por desconhecer ferramentas como essa que eu vou te mostrar hoje. Então esse vídeo aqui vai também em homenagem para o meu pai, Sr. Jairo, com 88 anos, que até hoje não aprendeu a usar o Word assim, mas com certeza ele hoje já não passa mais raiva, porque ele já é um senhor aposentado, já não está mais tão preocupado com isso. Bom, então vamos lá para a nossa peça. Eu estou aqui com uma petição, uma inicial de um mandado de segurança, um documento que segue as regras tipográficas, as boas práticas tipográficas de formatação, diagramação e layout. Então, a gente tem outros vídeos aqui no canal sobre fonte, sobre destaque, sobre vários aspectos que compõem um documento assim. Mas hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre as assinaturas. Então, curiosamente, aqui eu até coloquei uma assinatura alinhada à direita. Então, para a gente começar esse vídeo, vamos falar onde que a assinatura deve ser alinhada. Bom, não existe essa regra em lugar nenhum, não há uma definição, uma norma técnica, mas nós temos três principais alinhamentos em documentos e em petições, e a gente vai seguir um dos três, sendo que dois são predominantes, digamos assim, são mais fáceis de você acertar e de ficar com uma boa diagramação. Então nós temos o alinhamento à esquerda, e o alinhamento à esquerda ele sempre é forte, porque nós estamos falando de um alinhamento que segue o próprio alinhamento do texto, do nosso parágrafo, do nosso corpo de texto. Então ele é o alinhamento predominante nesse contexto de documentos, e nós temos também o alinhamento central. Então esses dois eles são muito simples de fazer e eles vão dar certo na maioria das vezes. O problema acontece quando ou você quer fazer um alinhamento diferente, por exemplo, um alinhamento de 3/4 de página, que é um alinhamento que fica centralizado em uma das metades. Isso já seria muito mais difícil e eu teria que fazer assim como o meu pai, andando aqui com o backspace até chegar aonde eu quero para ter aquele alinhamento desejado. E o outro problema surge quando eu tenho múltiplos assinantes, seja mais de um advogado assinando uma peça, seja aquele exemplo que eu dei de um contrato, onde a gente precisa que assinem também contratante, contratado e, eventualmente, testemunhas. Então, como é que a gente faz? E aí, independentemente de você trabalhar sozinho ou de trabalhar com outros advogados, eu recomendo que você use essa ferramenta que eu vou ensinar aqui hoje, porque isso vai te dar controle sobre o texto e a possibilidade de acrescentar ou de retirar assinaturas da maneira que você desejar. Bom, então vamos lá. E a ferramenta é a nossa querida, a nossa clássica e a nossa maravilhosa tabela. A gente consegue fazer praticamente tudo com as tabelas, desde tabelas até mesmo a organogramas, fluxogramas e linhas do tempo super complexas. Mas aqui vamos trabalhar nela no contexto da diagramação. E aí,
eu vou trabalhar aqui com a ideia de que a gente não vai colocar mais de 2 assinaturas numa mesma linha, porque senão realmente começa a ficar confuso. Então a ideia é trabalhar sempre de 2 em 2. 2 assinaturas, 2 abaixo. Então eu vou criar uma tabela e aí, a partir disso, a gente vai criando as possibilidades. Possibilidade de 2, possibilidade de 4 assinaturas, tá? Vai ficar bem fácil. Então o segredo é eu criar essa tabela, e aí eu posso até criar com mais linhas, para depois eu ter uma margem e apagar, não tem problema, tá? E começar a colocar as minhas informações de texto. Depois a gente vai esculpir para a gente colocar as informações. Então vamos lá, ó. Júlio MG. Opa. MG Xavier. Isso aconteceu porque o parágrafo devia estar justificado, ó. Tá vendo? O parágrafo tem que estar aqui à esquerda. Vou colocar aqui João Fontes, o nosso personagem fictício. Então o primeiro ponto é, se eu quero organizar essas assinaturas centralizadas em cada metade de página, basta eu centralizar na ferramenta de centralização e eu já vou ter um alinhamento desejado. E aí você deve estar se perguntando, Júlio, mas está muito feia essa tabela aí de fundo. E aí é o nosso primeiro segredo. A tabela, isso que a gente está vendo aqui, existe a tabela diagramação e existe a tabela com linhas. Quando a gente retira as linhas ou as bordas da tabela, a tabela ela vira um elemento invisível. Então veja que essa ferramenta dentro do grupo parágrafo, que tem aqui as bordas da tabela, a gente coloca borda inferior, borda direita, esquerda, acima, abaixo, ou a gente tem a possibilidade simplesmente de colocar sem borda. E agora o que vocês estão vendo aqui é simplesmente uma linha imaginária de diagramação. Tanto que se eu der o Ctrl P de assinatura, né, de impressão, ela não aparece mais. Então essa simples ferramenta já vai te dar o total controle sobre as assinaturas. Vamos continuar evoluindo. Então, ó, vou colocar aqui uma OAB fictícia, 2, 3, 4, 5, 6, e o João Fontes, eu vou colocar aqui o CPF dele, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma coisa, vou selecionar os dois, vou centralizar e, se eu der lá o Ctrl P, eu tenho, de novo, as duas lado a lado. E aí, a gente pode começar a construir mais coisas. Exemplo, preciso de 4 assinaturas. O que a gente vai fazer? A gente vai pular uma linha dessa tabela e assinar, colocar o nome da outra pessoa. Testemunha 1 e lá no outro, testemunha 2. Tá? Coloquei, centralizei e coloquei o CPF de cada uma delas. Maravilha. Centralizei também. Poderia fazer tudo no final, né? Vamos colocar tudo preto. E aí surge um problema. Ih, Júlio, ficou muito apertado o espaço para assinar, né? A testemunha não vai conseguir assinar aqui, ficou muito ruim. E aí que vem a magia da tabela. A gente tem total controle. Então a gente não precisa ficar inserindo aqui linha a linha para aumentar. Basta eu pegar essa linha e fazer uma abertura de espaço. Então agora, aquele problema que tinha, não há mais. A mesma coisa aqui com o Júlio MG Xavier. Então, se eu quiser criar um espaço acima, ou eu vou aqui em cima da maneira mais rudimentar e dou um Enter, ou eu adiciono uma linha acima, inserir linha acima, e faço o mesmo trabalho de abertura de espaço. E vou além. Como eu tenho uma tabela aqui invisível, uma tabela flutuante, eu posso escolher marcar apenas algumas linhas. Então, olha que bacana. Opção 1. Eu quero marcar uma linha em cima do nome de quem vai assinar, para ter uma base. Então eu vou lá, borda superior, borda superior, borda superior e borda superior. E eu tenho aqui já uma organização. E ficou estranho, né? Faltou um espaço no meio. Tá, eu poderia selecionar uma coluna aqui. Então essa seria aqui também digamos assim, um pulo do gato para a gente fazer uma diagramação ainda mais organizada. Lembrando que a gente está indo lá desde o básico até uma coisa um pouco mais avançada. Tudo com a lógica das tabelas. Então o que eu vou precisar fazer aqui? Clicar com o botão direito e inserir uma coluna à direita. Agora eu tenho uma coluna central e ao criar essa coluna central eu crio um espaço entre a assinante da direita e a assinante da esquerda. O que me permite agora, quando eu coloco as mesmas linhas acima dos nomes, me permite ter
essa aparência melhor sem ter aquela linha contínua. E aqui a gente já chegou bastante longe, a gente já conseguiu fazer uma ótima diagramação. É geralmente assim que a gente faz os nossos documentos em consultoria, até porque, como eu falei, aqui a gente tem total controle. Não importa, não tem aquela coisa de, eu vou mexer o documento. Não, essa tabela ela tá agrupada, ela tá junta, e o que eu fizer no meu documento não vai desorganizar essa tabela. Ela vai ficar ali, digamos assim, como os juristas gostam de falar, rígida. E claro, tenho 3 assinantes, não 4. Eu posso simplesmente apagar esses dados e retirar essa linha. Então isso é muito legal, porque te dá, de novo, a palavra-chave aqui desse vídeo, o controle total sobre essa ferramenta. E se a gente quisesse ainda elaborar um pouquinho mais, o que eu faria aqui? Eu adicionaria mais contraste, diferenciando o peso do nome para o peso da informação abaixo. Então a gente percebe aqui que está tudo em Work Sans Medium. Vamos trocar a fonte aqui, vamos colocar uma fonte conhecida aí do pessoal, Segoy UI. E vou colocar bolds, né, negrito, e aqui eu vou colocar a mesma Segoy UI, só que normal. Então com isso também, eu já consegui criar um pouco mais de contraste, né? Poder também diminuir aqui o tamanho da fonte, diminuir um tequinho aqui, só para a gente criar um contraste ainda maior. E eu vou ter esse efeito muito legal, um efeito super profissional. E aí, é claro, a gente poderia trocar a cor da linha, adicionar um ícone de assinatura, enfim, existem múltiplas possibilidades, mas aqui o importante é que agora você aprendeu como usar a tabela sem as bordas, a tabela com bordas invisíveis, para diagramar as suas assinaturas e ter total controle. Uma última dica, eu fiz aqui a linha, mas eu já criei em muitos documentos a possibilidade também da gente adicionar a borda em todo o grupo. Então, em vez de adicionar só a borda em cima, a gente vem aqui nessa célula vazia e adiciona todas as bordas, né? E com isso, eu tenho esses espaços. Vamos adicionar uma linha aqui acima para ficar melhor. Opa, esse aqui sem borda, né? Vamos subir mais um pouco, pronto. Todas as bordas. Todas as bordas. E com isso a gente fica com esses campos quadrados também. Há quem goste de trabalhar assim, são formas diferentes, às vezes pode ser útil para você chamar a atenção do local, da assinatura. Acho que numa peça não fica tão bom, mas a gente tem um efeito muito legal. E olha que bacana também, só para a gente finalizar esse vídeo, olha quanta coisa tem para falar. Se eu retirasse aqui todas as bordas, vamos fazer tudo do zero que a gente está fazendo, e você for um advogado solo que simplesmente quer fazer uma diagramação diferente. Ó, lembra daquela diagramação que eu falei do 3/4? Aqui você consegue isso. Quando a gente divide esse documento, essa tabela, em duas colunas, a gente vai ter que o centralizado daqui é uma assinatura, né? É uma diagramação de 3/4. Então ele está exatamente na metade da metade, né? Isso é muito bacana, porque dá um efeito visual legal. Então, ó, eu quero fazer aqui, ou eu quero fazer aqui no primeiro quarto, né? Esse não fica muito bom, o de lá fica, esse aqui não, ou alinhado à direita, enfim. Como eu falei no início do vídeo, não importa quantas assinaturas você vai trabalhar, a ferramenta de tabela é sempre útil. E aí você pode copiar ela para todos os seus documentos, né? Fazer ali no Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, e você vai ter sempre o mesmo padrão de assinatura, permitindo que quando outra pessoa precise assinar, você insira esse nome, insira esse quadrante de forma rápida e prática, sem precisar ficar catando milho, sem precisar ficar apertando a barra de espaço ou mexendo na régua, de uma maneira muito mais profissional e muito mais segura. E a essa altura eu espero que você já tenha deixado o like nesse vídeo, se inscrito no canal para receber mais conteúdos como este e, claro, encaminhado esse vídeo também para algum outro advogado, alguma outra pessoa que possa se beneficiar desse conteúdo. Não esqueça de comentar se você gosta de conteúdos assim e conferir também os outros vídeos deste canal. Um grande abraço e até a próxima.